falar sobre a melancolia. De certa forma é um sentir que todos vamos experimentando, ser um pouco melancólicos, não é? Um tipo de tristeza. É normal, enquanto seres humanos que somos, é normal sentirmos esta melancolia. Todos temos então estes momentos, estes estados, e muitas vezes não conseguimos encontrar explicação. Porquê é que eu estou assim? Não é? Porquê? Porque é que eu de repente fiquei melancólico? Não nos sentimos bem em lado nenhum, quando é nestas situações. Tudo aquilo que possa acontecer, tudo aquilo que possamos fazer, não chega. Não nos sentimos bem. Às vezes parece que a vida nem sequer faz sentido, não tem qualquer valor para nós. E sem darmos por isso, já estamos a desistir. Desgostamos de viver, desinteressamos-nos e entregamos-nos a este sentimento, não é? Que já não é apenas uma tristeza passageira, mas já é algo que está para se manter. E por isso é preciso estarmos atentos. O que é que leva a estes sentimentos, a estes estados? Vêm de onde? E como é que poderemos vencê-los? Portanto, tentei enquadrar também este tema de acordo com a doutrina espírita. O que é que o espiritismo nos ajuda, através da informação dada pelos amigos espirituais, coligida nos idos de 1850 por Allan Kardec, o que é que esta doutrina tem de útil que nos ajude a ultrapassar este estado? É um termo que expressa uma tristeza persistente, muitas vezes sem razão aparente, como estava a dizer. Esta tristeza aqui já não é aquele simples estado em que eu fico por algum motivo triste e depois passa. Aqui este sentir já faz parte do nosso dia-a-dia. Faz parte do nosso eu. Desde que acordamos a nos deitarmos, estamos com esta tristeza persistente. Então é importante que nos conheçamos bem, para tentar perceber o que é que se passa, porque só nós é que conseguimos, conhecendo-nos, não é? Conseguimos perceber de onde é que vem este estado. Fisicamente, a melancolia é um estado que se reflete na aparência sempre abatida da pessoa. Emagrecimento e olhar fixo no infinito. A nossa fisionomia fica abatida, não é? O nosso olhar fica distante. E muitas vezes as pessoas vêm ter connosco e dizem: o que é que se passa? Passa-se alguma coisa? Muitas vezes nem se passa nada, mas o nosso estado, a nossa forma, o nosso físico demonstra aquilo que muitas vezes nós não queremos sequer ver, não é? Estamos melancólicos, estamos tristes. Não olhamos direto para as pessoas, para os seus olhares, desviamos, não é? E ficamos, de facto, podemos emagrecer. É um estado similar, idêntico à depressão, porque tudo deixa de fazer sentido. Deixamos de nos interessar por tudo. Então, quando encarnamos, nós enquanto espíritos sabíamos que ao voltarmos para a Terra iríamos encontrar os nossos obstáculos, não é? Os nossos desafios, as nossas provas, que são imensas. Todos nós temos imensas provas. Já passámos muito por esta existência e, de acordo com a nossa programação, ainda para estar aqui, não é? Tudo aquilo que temos que fazer, aquilo que nos será permitido ainda almejar durante esta reencarnação, iremos naturalmente passar por provas, porque estamos num mundo ainda de expiação e provas. Muitas vezes sentimos que o mundo nos cai em cima, carregamos o mundo às costas. Quantas vezes isso não acontece? Quando falamos uns com os outros, o nosso estado é sempre um pouco pior do que o outro, não é?
às vezes nem se passa nada, mas a nossa forma, lá está, como estava no slide anterior, a nossa forma de interagir com o outro, olhar, a nossa forma de falar, muda e parece que estamos ali a arcar com o mundo inteiro. É verdade que muitas vezes esta tristeza leva-nos a não termos forças anímicas para nos levantarmos. Entregamos-nos ao desânimo. E por isso, como eu disse, é importante que nos conheçamos, porque se nos conhecermos, se estivermos atentos, vamos tendo a capacidade de mudar esse sentir, porque senão estamos enredados já nele. E depois fica mais difícil. Chega um ponto que o desânimo e a tristeza parece que são os nossos melhores companheiros, não é? É com eles que nos sentimos bem. E quando às vezes uma pessoa alegre, não é? Uma pessoa cheia de vida, como dizemos, chega à nossa beira, nós arranjamos logo forma, na maioria das vezes, de sair dali porque contrasta connosco, não é? São estados que sem dúvida já todos experimentámos, mas devem ser estados passageiros. A tristeza, a melancolia deve ser passageiro. Porque uma coisa é certa, nós não reencarnamos para ser melancólicos. Naturalmente, os espíritos, na obra de um dos livros da obra da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, foram sensíveis também a este tema, não é? E perante as colocações de Allan Kardec, eles falaram da melancolia, sem dúvida. E podemos ler esta mensagem que diz assim: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Portanto, a vida para nós só é amarga porque demos ali abertura à tristeza. Não é porque a vida seja amarga, mas é o nosso olhar, não é? E eles continuam: é que o vosso espírito aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, cansa-se em vãos esforços para escapar. Então, quer dizer, nós somos um espírito dentro, atualmente, de um corpo físico. Não é? Então, nós enquanto espírito queremos ascender à felicidade e à liberdade, temos esse sentir, mas o corpo prende-nos. Prende-nos a vontade, a consciência, a lembrança também. E então muitas vezes nós enquanto espírito recordamos, porque trazemos inato a ideia do mundo espiritual, não é? Porque já vivemos outras vidas, viemos do mundo espiritual antes de reencarnarmos e acabamos por estar lá um pouco todas as noites. Quando adormecemos, o nosso corpo fica ali, inerte, deitado, mas o espírito voa para onde estão os seus pensamentos, as suas amizades, as suas sintonias. E durante o sono o espírito recorda que, de facto, aliás, quando volta ao estado de vigília, no dia seguinte, nós não nos lembramos, mas enquanto espírito lembramos o mundo espiritual. E naturalmente queremos ser felizes e ascender a uma certa liberdade, mas o corpo não permite. O corpo, as circunstâncias, a vida onde estamos inseridos. E então ficamos, de facto, melancólicos. E vendo que esses esforços são inúteis, caem no desânimo. É o que acontece na maioria das vezes. Caímos no desânimo quando não conseguimos os intentos, não é? Então é uma saudade e a lembrança do mundo espiritual que nos fazem muitas vezes ter este estado de melancolia, não é? Os Espíritos continuam neste texto a incitar-nos à coragem para suportar as nossas adversidades. Adversidades que foram escolhidas por nós. Eram necessárias. Precisávamos delas. Fomos nós que, antes de voltarmos, quando fomos chamados a planear a nossa futura vida física, também nós participámos nesse planeamento e decidimos que queríamos mudar algumas situações na nossa existência. Então eles dizem-nos, tendo coragem para suportar todas essas inquietações. Resisti a essas impressões que vos enfraquecem a vontade
E sabem os espíritos que muitas vezes esta vontade de enfraquecer leva-nos a insurgir novamente nos mesmos erros do passado, que nos pesam naturalmente hoje, de certa forma, e por isso ficamos nostálgicos, porque a vida coloca-nos em certas situações. E nós, antes dessas situações, ou quando estão a acontecer, sentimos muitas vezes esta melancolia, porque lembramos-nos que o inconsciente diz-nos que aquela situação pode nos levar ao desânimo. Então temos de estar atentos a isso. E se reencarnarmos para mudar isso, para limar todas essas arestas, podemos incorrer novamente se fracassarmos nas mesmas transgressões. A oração é, sem dúvida, uma forma de suportarmos todas estas inquietações, de sintonizarmos com, não só connosco próprios, porque no dia que corre nós temos muito pouco tempo para nós, não é? Deixamos muito pouco tempo para o nosso convívio. Refletir sobre aquilo que eu ando a fazer, sobre aquilo que posso melhorar, não é? Então a oração liga-nos, para além disso, ao nosso guia espiritual, que nos acompanha desde o nascimento e até muitas vezes, como podemos ler no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, anda junto de nós de outras reencarnações. Então a oração serve de sintonia. E se o soubermos fazer, se soubermos orar, quando eu digo saber, nós sabemos que a oração nos faz bem. Mas, se calhar, são poucas as vezes que nós oramos, não é? São poucas as vezes que nos dispomos a alimentar a alma, a pedir ajuda real ao nosso protetor, porque a pedir ajuda pedimos todos os dias, não é? Mas não sabemos pedir ajuda. Pedimos ajuda por tudo e por nada. Mas se nos dispormos, por exemplo, no final do dia em casa, quando estamos sossegados, no fim do dia de trabalho, de convívio, refletir um pouco. Pedir ajuda naquele momento que o nosso protetor possa vir até nós, envolvendo-nos com ânimo, com boas intuições para que as nossas decisões no dia seguinte sejam sempre ainda melhores. E então a oração, que não tem propriamente, como eu já disse aqui na palestra anterior, não tem um caráter exterior, não é? Não adianta, não temos que estar de mãos cruzadas ou dedos entrelaçados para orar. A oração faz-se de forma mental, não é? Mas seja como for que o fazemos, interessa que o façamos, não é? E dizem-nos os Espíritos ainda que estamos, de certa forma, a cumprir uma pena na nossa casa, na terra. Isto leva-nos a pensar. Então eles dizem que estamos a cumprir uma pena porque já a vivemos antes. Já incorremos antes em determinadas transgressões. Então hoje, quando tenho a oportunidade de voltar perante uma vida que me vai trazer as mesmas circunstâncias, na maioria delas, eu posso sentir estes estados de tristeza. Porque eu recordo, enquanto espírito, esses estados, não é? Então, de certa forma, é uma pena, é uma penitência quase, não é? Mas só o é porque incorremos numa falta. Porque a vida é tudo menos isso. A vida deve ser vivida de forma alegre, não é? E nascemos para, de certa forma, ser felizes. De facto, pegando na indicação dos Espíritos que estamos num mundo ainda para limar as nossas incorreções, nós estamos num planeta Terra, que está neste momento a passar por uma fase de transição, porque somos nós que estamos a fazer com que o planeta transite, porque estamos a mudar também. O nosso comportamento está a mudar. Estamos a interessar mais pelo lado espiritual. Estamos a procurar fazer cada vez mais o bem.
Estamos-nos a esforçar para não dizer tanto mal do outro, não julgar tanto o outro. Então, como seres humanos, estamos a ficar melhores. E estamos melhores hoje do que estávamos há 10 anos atrás, do que estávamos na outra reencarnação. Ainda assim, estamos num mundo em que, sendo expiações e provas, dizem-nos os espíritos que o que abunda em maior circunstância é ainda a ausência do bem. Ou melhor, quando o bem tiver a força suficiente, quando nós quisermos, porque o bem não é abstrato, o bem está em mim, sendo abstrato, mas está por significado em mim. Eu tenho uma determinada quantidade de bem a fazer, não é? Portanto, quando dizemos que quando soubermos pô-lo em prática, começa por cada um de nós, não é? Quando soubermos fazer isso, o mundo de certeza vai melhorar drasticamente. E então é um mundo em que ainda vimos para suportar algumas provas, algumas expiações. E muitas delas trazem-nos então essas tristezas, não é? Mas são justas, porque foram oportunidades dadas por Deus, que pedimos, para reencarnar, porque sabíamos que a nossa consciência no mundo espiritual está mais aberta, porque não tem a prisão do corpo. E então temos noção exatamente do que é que queremos melhorar. E pedimos a permissão para voltar, para mudarmos certas coisas, não é? Mas depois, quando voltamos, ficamos novamente presos. E é como no texto que eu li ali atrás. Então, nós, enquanto espírito, voltamos a sentir a ideia da felicidade, da liberdade, mas volta a prisão, não é? Mas isto é um processo que se faz gradualmente. E, naturalmente, na próxima reencarnação, quando voltarmos, dependendo do trabalho que fizermos nesta, não é? Porque já nesta vida estamos melhores e vamos, daqui a 10 anos, vamos estar bem melhores do que estamos hoje. Este é o caminho que faz com que na próxima oportunidade da reencarnação possamos vir então, quem sabe num planeta Terra já numa fase de regeneração e então possamos dizer na altura que o bem já supera o mal. No entanto, porque estamos num mundo de expiações e provas, pomos esta questão: na visão materialista, como entender a tristeza? Como entender a melancolia? E de facto, se nós esquecermos por um breve momento a espiritualidade, fica difícil. Como é que vamos entender um estado de tristeza? Não é? Benfica perdeu, não? Não sei se o Benfica perdeu, mas olha, eu também já não fico triste com isso. Ficamos tristes por tudo, não é? A nossa mentalidade é ainda assim. Fica difícil de facto de explicar, porque não há futuro. Qual é a visão de futuro para um materialista? Não é? É bem curto. E como explicar a alguém que onde não há futuro, que temos que ser alegres? Então, mas se o meu estado é triste, porque é que eu tenho que ser alegre? Não é? Muitas vezes, porque é que eu vou melhorar? O mundo está do pior, é o que às vezes ouvimos dizer, não é? O mundo está pior. Então, eu vou ser assim também. E muitas vezes também são expectativas que criamos, são frustrações que apanhamos, ou porque perdemos alguma coisa ou alguém, ou porque não conseguimos uma expectativa que tínhamos, quer no trabalho, quer na vida pessoal, familiar, não conseguimos alcançar, e então ficamos num estado de tristeza, não é? O materialista não acredita em Deus. Se não acredita em Deus, muito menos, então, como é que ele conseguirá perceber como é que devemos alterar esta melancolia, ou porque é que o devemos fazer, se Deus não existe? E alguns ainda acreditam em Deus, não é? Pronto. Mas acreditar em Deus só por acreditar, isso não se explica as nossas provas, as nossas expiações.
Então é preciso conhecer, quebrar um pouco aquilo que está em nós de materialismo, todas essas ideias, e começarmos a ir à procura de conhecimento. E, sem dúvida que a doutrina espírita, pelos seus ensinamentos, uma doutrina que vem no seguimento das ideias de Jesus, os espíritos acharam à altura, porque a humanidade estava a entrar novamente num ciclo de materialismo, e os espíritos trazem até nós novamente as ideias cristãs. Então, a doutrina espírita é um manancial enorme para nós, onde começamos a descobrir que afinal a vida se faz noutras áreas que não só a matéria. E começamos a perceber, de forma gradual, de acordo também com o nosso esforço, começamos a perceber, porque a doutrina espírita tem um conjunto de ensinamentos, mas esses ensinamentos só têm em mim o resultado de acordo com a minha vontade, não é? De modo que dois espíritas, dois adeptos da doutrina espírita, obviamente, têm muitas vezes vontades diferentes e percursos de evolução diferentes, porque tem a ver connosco, não é? Mas sem dúvida que, por exemplo, o curso básico de Espiritismo, um curso que os centros espíritas, ou a maioria dos centros espíritas têm, nós temos aqui o curso básico de Espiritismo, que começou no último mês de setembro, aliás, outubro, início de outubro, e vai até cerca de maio, fim de maio. É um curso lento, de forma sistemática, ou sistematizado, aliás, da doutrina espírita, onde aprendemos o que é efetivamente a doutrina espírita, quais são as suas bases. Naturalmente, quem somos? A doutrina espírita ajuda-nos a percebermos quem somos. Quando eu começo a equacionar que eu sou mais do que aquilo que aparento, ou pelo menos aquilo que vejo, eu começo a compreender, sem dúvida, aquilo que se passa no meu dia-a-dia, que se passa na minha vida. O porquê da minha apetência à tristeza, à alegria, o porquê da minha força, o meu dinamismo, ou o porquê da minha desistência. E começamos a ver que está tudo interligado com o nosso passado, com aquilo que fizemos. Mas isto só é possível se aprofundarmos, de acordo com a nossa vontade, o estudo na doutrina espírita, não é? Acabamos por lidar melhor com os obstáculos na nossa vida. Temos que passar por eles na mesma, não é? Mas olhamos para eles de forma diferente. Pelo menos já compreendemos, já não nos revoltamos. E que é a revolta que nos faz incorrer novamente no mesmo estado seguinte, porque a vida é justa. É uma lei de causa e efeito. Se eu me revolto hoje, a vida vai trazer até mim, num amanhã, uma circunstância idêntica para ver como é que eu ajo. E eu volto a reagir da mesma forma. Será? Tenho a opção de, naturalmente, mudar. Então a doutrina espírita tira-nos, pelo menos, o peso dessa raiva, não é? Porque passamos a perceber, a compreender. Mesmo que nós, na altura, não consigamos fazê-lo, temos a ideia de que Deus é justo, a vida é justa. Então, se eu hoje não sei porque é que isto me acontece, mas isto enquadra-se naturalmente dentro de um conjunto de situações, de leis, que são necessárias para a minha aprendizagem. E aquilo que hoje possamos não entender, amanhã vamos naturalmente fazê-lo. Então, a doutrina espírita apresenta-se com um tríplice aspecto. Apresenta-se com o aspecto científico, que é, digamos, que o aspecto mais prático. Foi preciso utilizar esta parte mais experimental para os espíritos nos darem as ideias, os seus ensinamentos, para nos ajudarem, não é? E, no entanto, a doutrina espírita não se fica pelo aspecto científico ou experimental. Hoje em dia, muitos, ou alguns,
Quando se fala em espiritismo, associam logo a práticas, não é? Experiências. E o espiritismo não se detém aí. Utiliza, porque é científico, mas vai mais além. O espiritismo acaba por ter um caráter filosófico, porque daqueles ensinamentos, de tudo aquilo que está contido nas obras básicas da doutrina espírita e que foi ditado pelos espíritos, nós vamos retirar o melhor para nós, vai nos ajudar a mudar. Então, se eu sou uma pessoa com tendência à melancolia, eu começo a perceber que muitas vezes esses estados, sendo meus, são muitas vezes também de entidades que estão no mundo espiritual, pela minha sintonia, pelo meu pensamento, os vou captar e fico muitas vezes ainda mais melancólico. Então, há que ir mudando aos poucos. Como Joana de Ângeles, espírito protetor de Divaldo Pereira Franco, diz, há que substituir os nossos pensamentos. Então, quando vier um pensamento menos agradável, vamos substituí-lo, não é? Se eu estou num pensamento triste, vou lembrar algo alegre que me fez feliz durante esta vida. Algum aspecto na minha vida que me faz vibrar, não é? E é assim, paulatinamente, que vamos mudando. E também, esta parte filosófica acaba por nos trazer uma moral, mudando-nos. Porque se eu souber que sou responsável por aquilo que fizer, ao nível do pensamento até, se eu tiver ideia, os meus pensamentos vão atingir as pessoas em quem eu penso. Então eu tenho que pensar bem. Porque aquela pessoa, sem se aperceber, vai captar o nosso pensamento. E somos responsáveis uns pelos outros, porque de facto, muitas vezes adoecemos os outros e adoecemos-nos a nós, com a nossa tristeza. Então não vale a pena. Então a doutrina espírita, por estes 3 aspectos que são indissociáveis, ajuda-nos a melhorar enquanto pessoas, porque aprendemos a enfrentar os estados melancólicos. As bases da doutrina são 5. Deus, a maioria das religiões, ou todas, a maioria das filosofias, tem este ponto em comum, Deus. Todos nós acreditamos em Deus, não é? Mesmo quando dizemos, há pouco falava dos materialistas, os materialistas naturalmente também têm a ideia de Deus, embora que não queiram reconhecer, porque a ideia de Deus está escrita na nossa consciência, não é? As leis de Deus estão na nossa consciência, portanto não temos como dizer que não. Muitas vezes só o nosso orgulho, o nosso ego é que nos leva então a dizer, a incorrer nessa ingratidão, quer dizer que Deus não existe. Então Deus, que sabemos que é justo, que é bom, a imortalidade da alma, somos seres imortais. A comunicabilidade daqueles que já foram, os nossos familiares, os nossos amigos, podem se comunicar, não é? Muitas vezes comunicam-se através só da presença, comunicam-se pelo pensamento. A pluralidade das existências, ou seja, as muitas vidas que temos. Se não tivermos consciência das muitas reencarnações, como vamos explicar a nossa situação atual? Fica difícil, não é? Muito difícil. E a pluralidade dos mundos habitados. Então vemos que muitas vezes para aprendermos, para ultrapassarmos os nossos limites, temos muito para aprender, temos muito para estudar. A doutrina espírita traz-nos a ideia da imortalidade, de que todos somos criados simples e ignorantes. Não há criações à parte. Todos nós tivemos, digamos, o mesmo início, ou pelo menos o início da mesma forma. Aqueles que hoje estão moralmente e intelectualmente mais evoluídos que nós, já passaram também pelas nossas fases, não é? Temos um caminho evolutivo e essa evolução dá-se através das muitas vivências do corpo. Então, tendo a ideia da imortalidade da alma, começamos a desmistificar mais estas questões das nossas tristezas.
e vemos que tudo se começa a interligar. Alguma coisa está no passado que se calhar faz com que o hoje tenha este estado. Então é preciso abanarmos as nossas consciências, porque tendo a noção disto, então está nas minhas mãos a capacidade de mudar. E, ao passo que se eu for materialista, se não quiser saber das ideias espirituais, eu não vou querer, porque a vida é uma, porque é que me vou estar a esforçar, não é? Então temos que quebrar essa ideia materialista em nós. E naturalmente a imortalidade leva-nos a lembrar de um passado e como ele se reflete em nós. Nós todos que estamos aqui já tivemos outras existências físicas e não escapamos à lei de causa e efeito. Hoje somos responsáveis por nós, mas sem dúvida que há um passado que de certa forma está coladinho a nós. Muitas vivências, umas mais fáceis que outras, não é? Diz-nos Joana de Ângeles o seguinte: a depressão é a doença da alma, que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações. Então, às vezes, nós queremos sair de um estado, mas queremos sair dele de forma errada, não é? Então há que trabalhá-lo. E só percebendo o podemos, de facto, trabalhar. Ter a consciência que a vida é uma oportunidade que temos para limar tudo isso. Allan Kardec pergunta acerca da reencarnação no Livro dos Espíritos: a alma passa então por muitas existências corporais? E a resposta é simples: sim, todos contamos muitas existências, porque de facto renascemos frequentemente na mesma sociedade, junto com as mesmas pessoas que renascemos, por exemplo, na existência passada, não é? Porque perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado. Dizemos, se eu me lembrasse, eu podia mudar, mas então onde é que estava o nosso livre-arbítrio? Onde é que estava o nosso mérito? E eles respondem que o homem não pode, nem deve saber tudo. Então, este esquecimento será obstáculo à nossa aprendizagem? Claro que não. Porque, como eu disse no início, até durante o sono, nós muitas vezes temos, porque os amigos espirituais ajudam-nos, temos ideia do porquê estarmos nestas situações, não é? A lembrança traria grandes inconvenientes para nós. Exaltar-nos-ia, muitas vezes, humilhar-nos-ia, outras tantas, não é? E este esquecimento só existe enquanto estamos no corpo físico. Um dia, quando voltarmos para a pátria espiritual, através da morte do corpo, vamos recordar e perceber e ficar contentes se ultrapassarmos então todas essas situações. Então começamos a entender com a doutrina espírita que de facto os nossos obstáculos, as nossas aflições são justas, uma vez que Deus é justo. E diz-nos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo que muitas dessas causas estão nas nossas decisões de hoje. Nem sempre conseguimos decidir bem, mas outras estão no passado. Como saber? Então, se eu hoje tiver consciência que nada fiz para estar assim, então algo está numa causa do passado, não é? E não nos podemos esquecer também que, naturalmente, uma vez que reencarnamos para ser felizes, nós viemos com apoio, não só ao nosso redor, aqueles que são os nossos familiares, os nossos amigos, mas também os nossos protetores espirituais, que assumiram, intuir-nos, que assumiram vir junto de nós para nos incutir ânimo, porque eles sabem o que é que nós precisamos de fazer, não é? Então só temos que abrir os nossos canais da mente, estar despertos para isso, ir alimentando o espírito. O que fazer para evitar a melancolia? Estou já quase a terminar. Bom, eu pus aqui
uma das coisas para ultrapassar quando ela já está enraizada demais, buscar a ajuda profissional. Muitas vezes temos que ir a um profissional, não é? Porque ele não nos julga, sentimos-nos mais à vontade para partilhar. E muitas vezes basta isso para a situação se resolver, não é? Procurar ajuda num centro espírita, como eu já falei, sem dúvida que nos ajuda muito. O autoconhecimento traz-nos uma leveza enorme. Mas acima de tudo, termos fé. Mas uma fé não cega, não é? Temporária. Uma fé absoluta, em que sabemos, temos a ideia nítida que Deus é justo, que é nosso Pai, que nos auxilia, que nos apoia, que dá aos amigos espirituais, que permite que eles estejam ao nosso redor e, portanto, uma fé que não nos deixe vacilar perante os nossos obstáculos. E, sem dúvida, temos que ir analisando diariamente quais os meus hábitos, quais as minhas rotinas, não é? Quais é que são as minhas facilidades, as minhas dificuldades, não é? Então, cada um, naturalmente, sabe o que é necessário para si. Valorizar a vida. Esta é a reencarnação mais importante que temos, porque é a atual. A nossa futura vai depender daquilo que fizermos hoje. Então, este é o último slide. Dizem-nos os espíritos que a felicidade não é deste mundo. De facto, não é. A felicidade absoluta. Todos nós temos estados felizes. Experimentamos felicidade temporária, não é? Mas sabemos que, ainda assim, um dia, porque Jesus prometeu que iríamos herdar a Terra, não é? A Terra vai ser um estado mais feliz. E ainda que hoje a felicidade seja um pouco relativa, sabemos que pela sintonia com os amigos espirituais, pela prática do bem, pelo esforço que fazemos para nos melhorar, vamos tendo estados cada vez mais felizes ao invés de melancólicos. Estes foram os livros que eu me servi para fazer esta palestra, 3 livros das obras básicas da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e o livro de Divaldo Pereira Franco, Vitória sobre a Depressão.